mas só foi reconhecido como doença mesmo pela Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, no ano passado. Muito recente. Por isso que o assunto ainda é tão pouco abordado, inclusive nas faculdades de medicina. Por isso tem muito médico que sai da faculdade sem nem saber o que é a doença. Olha só. E o histórico, gente, é feito através da história, ou o diagnóstico, na verdade, é feito através da história do paciente e também por exames físicos. Alguns médicos pedem exames complementares, também como o ultrassom, a densitometria e a infocintilografia. Exames bem específicos para identificar. Eu fiz todos, né? Graças a Deus encontrei bons profissionais super especializados em lipedema aqui em São Paulo. Me consultei com vários e aí eu aproveitei para gravar tudo junto com a nossa assistente de direção, Elija Bedini. E primeiro a gente vai ouvir aí o Dr. Vitor Cervantes, que é cirurgião vascular e dá mais detalhes aí sobre os sintomas e as possíveis consequências da doença. O lipedema, como diz o próprio nome, então lipo é gordura, edema é inchaço. Quando a gente escuta essa palavra, todo mundo já pensa em inchaço de gordura. Realmente isso acontece, mas não é só isso, isso é só a ponta do iceberg. O lipedema é uma doença que é crônica, inflamatória e é progressiva. 99% dos casos está presente em mulheres e está relacionado a essa alteração genética de estrógeno na gordura. Você capta muito mais estrógeno na gordura e ela acaba se desenvolvendo com uma maior facilidade do que nas pessoas que não têm essa alteração. A queixa mais comum das pacientes é: nossa, parece que eu tenho dois corpos, um em cima, outro embaixo. Ou, eu emagreço em cima, mas a minha perna continuou acima do peso, diferente do que eu esperaria. E aí quando você começa a aprofundar as perguntas, você vê que na verdade é uma síndrome, que é um conjunto de sinais e de sintomas. Então é muito comum ter hematoma com facilidade, é comum ter fragilidade capilar, que a gente fala que são quando os vasinhos vão estourando também facilmente, dores em articulação, quadril, joelho, o pé pode ter uma pisadinha um pouco para dentro, que a gente fala que é pisada pronada, ou pé para dentro, várias falam que já usou até botinha na infância, um pouco mais de elasticidade nos alongamentos. 40% das mulheres que têm lipedema, elas vão ter varizes também, que é o sistema venoso. É o caminho por onde o sangue volta para o coração. A gente tem as artérias que levam o sangue e as veias que devolvem. As varizes são quando as veias não estão funcionando. Isso é o que a gente vê no corpo. Mas imagina o tanto que isso leva para a mente. Então, muito quadro depressivo, ansioso, alteração, distúrbio alimentar. Tudo isso gera conflito que é difícil de lidar consigo mesmo. E aí você imagina quando você pega uma sociedade que te pressiona para ser magra, te pressiona para fazer as coisas direitinho.